Boa noite, graça e paz. Olha, como nós estávamos conversando, parece piada. Começamos a aula 19 horas em ponto. Fizemos aquela introdução, boa noite, graça e paz. Vamos orar. Faltou energia. Mas graças ao bom Deus, voltou a energia e estamos aqui para aprendermos mais e mais com Deus e para Ele, em nome de Jesus. Amém? Seu amor, seu amor. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós queremos te honrar, queremos te agradecer pela nossa vida, pela tua vida em nossas vidas. Senhor, nós nos rendemos a ti, de coração, de alma, de mente. Senhor, queremos declarar que nós te amamos com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Senhor, nós somos teus, e eu quero colocar cada seminarista em tuas mãos. Senhor, abre o entendimento, abre os olhos, Senhor, que eles enxerguem mais e mais as verdades da tua palavra, que cada aula, esse é o sentimento que permeia o meu coração, que cada aula seja um culto a ti. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, meu Deus, que a tua boa mão esteja sobre nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Podemos sentar? Nós vamos continuar sobre o que eu chamo de aula introdutória. Na aula passada, nós passamos para vocês o propósito, a visão do nosso seminário, e hoje nós vamos estar abordando algumas perguntas normativas. O que é teologia sistemática? Porque os cristãos devem estudá-la e como nós devemos estudar teologia sistemática. Na segunda-feira, Deus colocou no meu coração algo. A aula de terça-feira vai ser diferente. Na turma de terça-feira, nós já estamos abordando escatologia e paracletologia, ou pneumatologia. É a doutrina que fala sobre o Espírito Santo. E a terça-feira passada foi alocada exclusivamente para abordar a disciplina sobre o Espírito Santo. E Deus colocou em mim, a aula vai ser diferente. E nós começamos a ministrar, fomos ministrando, e estava previsto 2 aulas sobre o Espírito Santo, mas a aula começou 7 horas em ponto e terminou 9 horas e 28 minutos. Começou uma interação aqui, o pessoal contando testemunhos, interagindo com a aula, e Deus foi ministrando. Que aula abençoada. O meu desejo é que cada aula não seja apenas focada em passar conhecimento, mas aula onde nós temos a Bíblia como base, ela tem que ser um culto. Nós temos que passar conhecimento, sim,
Nós temos que mergulhar nos meandros da teologia. Sim, até coisas rebuscadas vão surgir, mas muito, muito, muito acima disso, o que nós estamos fazendo aqui é um culto ao nosso Deus. Amém? Vamos lá. Pressuposições da teologia sistemática de Wayne Grudem. Primeiro pressuposto dele: a Bíblia é verdadeira e é, na realidade, nosso único padrão absoluto da verdade. Eu tenho a Bíblia, mas tenho esse compêndio científico, eu tenho a geografia, eu tenho a história como embasamento da Bíblia. Algo que eu preciso já compartilhar com vocês. E a gente aborda isso em bibliologia. A Bíblia, ela não precisa de nenhuma outra ciência, de nenhuma outra disciplina para respaldá-la, para corroborar que ela é verdadeira e absoluta. Pastor, mas se nós termos conhecimento histórico, geográfico, é bom? Com toda certeza. Com toda certeza, é muito bom, mas vem apenas reforçar algo que já deve estar construído dentro de nós. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é confiável e ela é absoluta. Vem corroborar, contudo, não vem provar. Com relação ao dilúvio, o dilúvio foi localizado ou foi um dilúvio universal? Muita gente levantou isso. Aí o que acontece? Em toda a cultura é levantada uma questão que, em um dado momento, na história dela, houve um dilúvio. Nas cordilheiras dos Andes foram encontrados restos marinhos. E os cientistas, como é que isso foi parar lá? As cordilheiras não eram cordilheiras, houve um cataclisma geológico e aquilo ali era mar e começou a subir as cordilheiras. Essa é uma explicação, é uma das teorias científicas. Mas por que não alinhar com o que a Bíblia já diz sobre um dilúvio? Então, o primeiro pressuposto de Wayne Grudem é: a Bíblia é verdadeira e é, na realidade, nosso único padrão absoluto de verdade. O Deus a respeito de quem a Bíblia fala existe e é quem a Bíblia diz ser o Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Apenas para reforçar, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3. O texto bíblico de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como eu já falei, eu creio que muitas vezes, quando a gente começa a ministrar muito, olha, mas como eu falei, aí certa vez uma pessoa falou: pastor, o senhor nunca falou isso aqui. Espera aí,
Peraí. Ah, tá, foi em tal lugar que eu ministrei sobre isso, que eu falei sobre isso, que eu ponderei sobre isso, que eu pontuei sobre essa questão. Se não foi aqui na aula passada, foi na turma de terça-feira, que a Bíblia, ela não tenta explicar a existência de Deus. Eu amo isso. Os primeiros versículos, humanamente, olha, eu quero deixar claro que existe um Deus que criou todas as coisas, e em cima disso nós podemos entender, compreender e depreender que Ele existe, e aliado a isso, aliado àquilo, mas não, a Bíblia já vai direto ao ponto: Deus existe. Deus existe e Ele é o Criador de todas as coisas. Esse é o segundo pressuposto de Wayne Grudem na teologia sistemática dele. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática é qualquer estudo que responde à pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico. Quando eu estava ministrando isso na turma de terça-feira, eu disse claramente para eles: olha, qualquer membro de igreja, pastor, membro de igreja, obreiro, diácono, faz teologia sistemática sem saber. Qual um tema que a irmã gosta? Perdão. O seu? Arrependimento. Exortação. Já pregou sobre isso? Ensinou sobre esse tópico? Ensinou? Alguma vez não? Mas já mergulhou um pouquinho na palavra? Então, vocês fizeram teologia sistemática. Teologia sistemática é: eu tenho um tema central e vou buscar na Bíblia subsídios, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, para não endossar, mas para entender o que Deus ministrou sobre aquele assunto. Eu iria já falar uma besteira muito grande para vocês. E como eu me consertei antes, eu vou, de certa forma, tocar nesse assunto. Vocês vão aprender também sobre hermenêutica, sobre exegese. Hermenêutica é a ciência, é a arte, é a prática de nós estudarmos a Bíblia e melhor interpretá-la. E dentro da questão de hermenêutica tem a questão de exegese. A exegese é eu extrair o que o texto bíblico quer dizer. Entretanto, há uma outra palavra no grego que é exegese, que parece igual, mas tem um sentido totalmente contrário. Exegese é eu colocar a minha opinião no texto bíblico. É eu, quando vou ler a Bíblia, colocar o óculos do que eu acho, do que eu sinto, do que falaram para mim, e somente enxergar o texto e o contexto bíblico por meio dessas lentes. Isso é muito bom a gente saber. Nós estamos em um seminário, mas, como disse um certo filósofo, penso, logo existo. E há um texto em Atos que eu amo muito, que fala sobre os de Bereia. Os bereanos, eles conferiam na Bíblia se realmente era aquilo que era certo que Paulo estava ministrando. Não é que a gente vai ficar duvidando de tudo, não. Mas eu
tenho que conferir na Bíblia. E quando nós temos a palavra de Deus como regra de prática e de fé, e quando nós conhecemos a palavra de Deus, automaticamente, seja em qualquer assunto, a base é a palavra de Deus e eu vou para ela. Eu vou buscar se isso é verdade ou não. Não é o que falaram, não é o que eu acho, não é fulano e beltrano. A Bíblia sempre tem razão e sempre terá razão. Amém? Teologia sistemática. Teologia sistemática busca a organização dos estudos da palavra de Deus a partir de tópicos ou assuntos. Basicamente, geralmente uma teologia sistemática, ela começa por meio da bibliologia, que é o estudo, que é a disciplina da palavra de Deus. Aí já emenda com teologia própria, que é o estudo sobre Deus. Eu gosto mais de uma palavra que é teontologia, que vai dar na mesma, que é o estudo sobre Deus. Aí vem cristologia, paractologia, amartiologia, antropologia, e assim vai. Sempre de maneira compartimentada, os assuntos daquela disciplina vão buscar na Bíblia o que Deus já inspirou o autor bíblico e revelou na palavra. E uma prática é o que Deus está falando. Uma prática saudável é o que Deus está ministrando, o que Deus está falando para mim, o que Deus requer que eu mude e que eu adote na minha vida. Alguma dúvida? Alguma observação? Não? Legal? As vantagens da teologia sistemática. Ela trata tópicos bíblicos de modo cuidadosamente organizado, a fim de garantir que todos os tópicos importantes recebam consideração meticulosa. Isso eu acho uma grande vantagem. Tá. Algo que depois eu vou fazer um memento aqui, um condensado, sobre os vários tipos de teologia que existem. Existe a teologia do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala sobre isso, de Gênesis a Apocalipse. O que o Novo Testamento, aí já é teologia do Novo Testamento. O que o Novo Testamento nos ensina, o que Deus quer nos ensinar. Agora é de forma de Mateus a Apocalipse, sem trabalhar com tópicos. A teologia histórica. Desde o início da igreja até os dias atuais, como a teologia, quando surgiu determinado ponto teológico, como ele cresceu, como ele avançou e como ele arrefeceu, morreu. Isso aconteceu algumas vezes no meio do contexto teológico ao longo da história. Houve tópicos teológicos que surgiram, foram bem abrangentes naquele contexto histórico e, do nada, sumiram. Outros foram perpetuados até hoje. Isso é teologia histórica. Amém? A teologia pastoral, teologia do aconselhamento, e aí vai. Ela trata os tópicos em muito mais detalhes, dando assim a completa compreensão do que a Bíblia, no seu todo, fala sobre determinado assunto. Amém? Então, teologia sistemática, ela aborda uma temática, uma disciplina e vai buscar respaldo bíblico na palavra. Ou então, o autor, o Wayne Grudem, vai buscando na Bíblia o que
como montar aquela disciplina sobre aqueles tópicos dentro daquela disciplina. Eu não sei se eu me fiz entender ou não. Ficou meio vago? É porque eu tenho uma grande preocupação de sempre colocar que um determinado teólogo, ele foi buscar respaldo bíblico para montar a teologia sistemática. Mas, basicamente, o modo saudável, o modo disciplinado, o modo, eu vou chamar o modo de Deus. Não é eu colocar o que eu acho, o que eu supostamente entendo, mas o que a Bíblia fala sobre Deus. Quais são as abordagens que eu encontro na Bíblia sobre Jesus, no Novo e no Antigo Testamento? E vou mergulhando no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e aquilo ali eu leio, medito, entendo, compreendo, e eu gosto de uma expressão, de uma palavra, é depreender. Depreender, para mim, ela traz um sentido mais profundo de entender e compreender, ou então é o significado dessas duas palavras juntas, entender e compreender, pois quando eu depreendo, eu entendo, eu compreendo e pragmatizo isso na minha vida. Então, o teólogo, quando vai construir a sua teologia sistemática, ele tem que ter esses passos. Ele tem que deixar a Bíblia. Ele vai estudando a Bíblia, com foco em um ponto, o que a Bíblia fala sobre salvação. Aí já aborda a soteriologia. Quais são os benefícios da salvação? O que é salvação? Quais são as características da salvação? Salvação está incutida em uma outra terminologia bíblica. Eu gosto muito da expressão redenção. Redenção é uma palavra bíblica que nós encontramos ela no Novo e no Antigo Testamento, mas ela, no arcabouço dela, nós temos salvação, nós temos perdão, nós temos justificação, nós temos remissão, nós temos santificação e nós temos glorificação. Redenção é um plano criado por Deus, executado por Jesus e aplicado pelo Espírito Santo. Dentro da disciplina de salvação é contido isso, redenção. Então, teologia sistemática é tudo isso e mais alguma coisinha. Me safei ou não? Legal? Bacana? Tá. De vez em quando, amados, eu me empolgo e começo a falar, em qualquer momento, pode me interromper, eu não pego o fio da meada, e eu tenho uma facilidade enorme de ficar abrindo links, para lá, para cá e para cá. O pessoal fala, pastor, o senhor viaja muito. Em qualquer momento, eu não entendi, esclareça, troca a palavra, troca em miúdos, desce um pouquinho para a gente caminhar juntos, ok? Um estudo formal da teologia sistemática tornará possível formular os resumos dos ensinos bíblicos com muito mais exatidão, em comparação com o que os cristãos normalmente conseguem sem tal estudo.
Basicamente, focando um tópico, um tema, eu fui lá na Bíblia, eu li, meditei, entendi, compreendi e depreendi sobre um determinado assunto e comecei a resumir. Vamos lá. Um esboço batista. Basicamente tem 3 ou 4 pontos. Os benefícios do perdão. 1. Receber o perdão do Pai alivia o coração, tira a condenação. Tópico 1. Tópico 2. Jesus conquistou o perdão para nós. Tópico 3. Da mesma forma que nós somos perdoados, podemos perdoar. Se eu tiver uma abordagem temática no meu esboço, eu vou procurar na Bíblia textos que me tragam isso. E, de certa forma, eu vou resumir, eu vou compilar e resumir o que a Bíblia fala sobre perdão dentro desses 3 tópicos. O que eu fiz? Eu li, meditei, compilei e resumi em um esboço de 3 tópicos. Ok? Implicações da definição. A teologia sistemática envolve o trabalho de compilação, entendimento e sistematização. Basicamente foi o que nós acabamos de falar. Eu faço a compilação lendo e meditando. Eu vou para um segundo passo, o entendimento. O entendimento, a compreensão. E sempre nós temos que ler a Bíblia e fazer perguntas ao texto bíblico. O que Deus está falando? O que Deus está ministrando? O que Deus quer de mim? Então, isso vai gerar entendimento. E, por fim, eu vou fazer a sistematização. Eu vou colocar no papel, no tablet, no computador, no celular, o que, de forma resumida, de forma compilada, eu entendi do que Deus ministrou ao longo do meu estudo na palavra de Deus. Isso é teologia sistemática. Fazer teologia sistemática não é exclusivo e tão somente para os grandes teólogos, é para cada um de nós. Amém? Definição de doutrina. Uma doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje, acerca de qualquer tópico específico. Na turma de terça-feira, eu já sou muito polêmico. E, à medida que a gente vai interagindo, eu vou lançar questões polêmicas para gerar, não é uma insatisfação, mas que vocês saiam da inércia e comecem a pensar sobre determinado assunto e também exponham o que vocês estão pensando. Poxa vida, será que vale a pena? Será que é bom eu me expressar dessa forma, ou então nisso que eu acredito? Nós estamos no seminário, não temos que ter medo de verbalizar. Porém, eu sempre vou ressalvar a palavra. A palavra. Um conselho que eu dei logo no início para outra turma, vou dar para vocês também. Eu não sei quem de vocês já leu a Bíblia uma vez,
a Bíblia toda uma vez, ou mais de 2, 3, 4, mas para um seminarista é muito bom ler a Bíblia mais de uma vez, ler a Bíblia mais de uma vez, ela toda. O que acontece? Eu vou falar abertamente com vocês. Um crente nominal, geralmente um crente nominal, ele não lê a Bíblia no dia a dia. Ele só lê a Bíblia na igreja. Ou então, quando ele é convidado para trazer uma abertura de culto, fazer a direção de culto, trazer um estudo, trazer uma palavra sobre dízimos e ofertas. Aí ele, meu Deus, achei a Bíblia. Aí vai lá, lê a Bíblia. Meu Deus. Mas depois passou aquela oportunidade, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Cadê? Certa vez, uma família, um casal, estava passando uma grande dificuldade financeira. A luz estava cortada, a água cortada, e eles não falaram com ninguém, já passando dificuldades na alimentação. E uma irmã sentiu no coração de passar por lá, e, irmã, está acontecendo alguma coisa? Deus tocou no meu coração de passar aqui. Irmã, tá, olha, a luz está cortada, a água está cortada e tal. Aí deu uma ajudinha para ela. Aí a irmã que ajudou, que foi lá, falou, irmã, o pastor está sabendo? Não está sabendo não. Tá bom, amém. Aí ela foi lá, pastor, a situação de Sebastiana, de Raimundinho, é esse. Aí o pastor movimentou o pessoal, deu uns R$1.000. Aí ele colocou no bolso e foi lá. Ô, minha irmã, e aí, como é que está? Seu marido veio. Olha, eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus. Deus é o Deus que entra com provisão. Deus é o Deus que cuida de nós. Os dois estavam mais para lá do que para cá. Amém. Me arruma a Bíblia aí, esqueci minha Bíblia. Me arruma a sua Bíblia aí. Vamos abrir no Salmo 23. Leu todo o Salmo 23, trouxe um devocional em cima, orou. Aí eles, o pastor veio, ele vai nos ajudar. Aí o pastor, vem cá, tem como pegar uma água? Aí os dois foram lá, pegaram água, o pastor colocou no Salmo 23, na página do Salmo 23, R$1.000. Fechou, falou, aí bebeu a água quente, falou, olha, meus amados, aqui está a Bíblia. Eu creio que Deus vai fazer o milagre. Para Deus, o milagre Ele já fez. O milagre só vai materializar. E para tanto, assim que eu sair, eu quero que vocês se juntem em oração aqui na sala, leiam o Salmo 23 de novo e orem em cima. Sebastiana olha para o Raimundo olha para Sebastiana e diz, tá bom, pastor, amém. O pastor foi embora. Eles não leram a Bíblia naquele dia, ficaram muito revoltados com o pastor, não leram no domingo, na segunda, na terça. Aí, essa irmã apareceu lá. E aí, minha irmã, como é que está? Nada melhorou? Nada melhorou. E o pastor? Ela já sabia. Não, o pastor esteve aqui, leu a palavra, orou, mandou a gente ler a Bíblia, falou que para Deus o milagre já aconteceu, o milagre apenas iria se materializar, e ele pediu um absurdo. Nessa situação caótica que nós estamos, nós vamos ter cabeça de ler e meditar na Bíblia e fazer devocional? Ele vai. Aí a irmãzinha foi lá para o pastor. Aí o pastor, misericórdia.
misericórdia. Jesus. Aí foi lá, na casa deles. Aí os dois, ô pastor, tudo bem, pastor? Amém. Aí o pastor disse, posso entrar? Posso. Aquela Bíblia estava lá no mesmo lugar, empoeirada, cheia de teia de aranha. Eu posso usar a Bíblia de novo? O senhor vai ler o Salmo 23, né? Sim, vou ler. Aí quando abriu, R$1.000. Esses R$1.000 já estavam aqui desde a semana passada. E eu gosto de me expressar da seguinte forma: na Bíblia tem mais do que R$1.000. Tem tesouros eternos que foram liberados por Deus para nós. Amém? Uma grande dificuldade que tanto o seminarista quanto o crente nominal tem, de fazer links, de ter uma visão holística da Bíblia. O que é ter uma visão holística da Bíblia? É ter uma visão completa da Bíblia, porque tudo está interligado. O Novo Testamento está interligado com o Antigo Testamento, o Antigo Testamento está interligado com o Novo Testamento, e nós precisamos estabelecer isso. E nós vamos aprender isso em hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém? Eu estava me perguntando agora por que eu toquei nesse assunto. Doutrina. Doutrina, ela muda ao longo do tempo ou não? Algo que nós podemos depreender da palavra de Deus como doutrina, consolidá-la como doutrina, ela pode mudar ao longo da história, ao longo do tempo ou não? Quem acha que doutrina pode mudar? Quem acha que não? Não? E quem fica em cima do muro? E aí? Podemos ampliar a discussão. Existe doutrina humana? Existe doutrina diabólica? Existe doutrina de Deus? Eu não vou entrar nesses meandros agora. Nós vamos aprender isso em heresiologia, seitas e heresias. Há 3 tipos de doutrinas: doutrina de Deus, doutrina dos homens e doutrina diabólica, do diabo. Doutrina dos homens, doutrina do diabo, muda. Acrescenta-se alguma coisinha ou outra ao longo da história. Sempre uma coisa que vocês vão ver também em heresias e seitas, ou seitas e heresias, é que não há nada de novo debaixo do sol. Vocês vão ter essa perspectiva, e isso é altamente libertador, capacitador, pois algo que a gente pensa que é uma inovação do homem ou do diabo, o diabo e o homem já tentaram fazer aquilo no século I, no século II. Arrefeceu, morreu, e ao longo da história, o diabo e o homem tentam construir mentiras e doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Há algo que a gente precisa fazer uma dicotomia, fazer uma divisão: doutrina de Deus, que é extraída da Bíblia, e doutrina de homens e de diabo. E dentro de doutrinas de homem, eu vou trazer algo para você que nós chamamos de costumes.
costumes denominacionais, costumes daquela igreja. Vamos lá. No meu tempo, eu me converti em março de 89. Em março de 89. Em Maceió, Alagoas. E naquele tempo, existiam igrejas da Assembleia de Deus que o homem era obrigado a usar chapéu. E existia um culto, em algumas assembleias ainda existem isso, um culto que é culto de doutrina. E falava, olha, o homem que não usar chapéu é pecado, vai para o inferno. Eu fui ministrar, eu fui para um casamento em Nova Iguaçu, com a minha esposa. Aí o amigo, tivemos um casamento e tal, e ele, pastor, vamos domingo pela manhã na nossa igreja? Eu falei, amém, bora. 5 jovens foram excluídos do rol de membros da igreja. Fale um pecado que eles fizeram. Jogar bola no sábado. Era doutrina para eles. Tinha um caráter salvífico. Se jogasse bola, era pecado e estava condenado ao inferno. Isso é doutrina de homem que eu chamo de costume. Ou é doutrina de Deus? Com toda certeza, aquela igreja não tem mais essa prática. Os tempos mudaram. Não, os tempos mudaram sim. E é por isso que uma doutrina tem que mudar só se ela for estabelecida por parâmetros humanos. Uma doutrina bíblica, ela vai até a consumação de tudo. Até a consumação de tudo, aquilo que Deus estabeleceu como doutrina, é aquilo. Mas o que muita gente faz, o que muitos pastores fazem, o que muitas igrejas fazem, o que muitas denominações fazem, é estabelecer uma querência, um machismo, um sentimento como doutrina, e sem respaldo nenhum. Tem uma irmãzinha aqui da nossa igreja, que ela foi da Deus e Amor. Aí tinha a cartilha doutrinária da Deus e Amor. E eles colocavam, em cada sentença doutrinária, eles respaldavam em cima de um versículo. Aí foi. Aí chegou tipo, usar sapato alto, mulher não pode usar sapato alto com mais de tantos centímetros. Aí qual o respaldo bíblico para isso? Obedecei os seus pastores. Mulher não pode raspar a perna, se depilar. Qual é o respaldo bíblico? Obedecei os seus pastores. Mulher não pode usar calça. Qual é o respaldo bíblico? Obedecei os seus pastores. Parece cômico, mas para mim é trágico. É uma querência. É uma querência humana que uma coisa é eu falar o que a Bíblia não fala. É eu estabelecer como doutrina aquilo que não foi estabelecido como doutrina por Deus. Isso é delicado e isso é complicado. Eu vou te ajudar
Doutrina é mutável. Quando a doutrina é construída em cima de querências e achismos humanos, aí ela é mutável. Porém, doutrina estipulada por Deus na palavra de Deus, ela não muda. Ela é perene e é até o final de todas as coisas, até novos céus e nova terra. Amém ou não amém? Alguém quer falar alguma coisa? Isso. Não, eu já percebi. Bonito desse jeito. Aham. Oi? Os 10 mandamentos? Ah. Ah. Sim. Aham. Aham. Uhum. En- Então, uma doutrina é uma compilação, é um resumo sobre um determinado assunto que tem como a Bíblia a base. Você citou, quando você falou mandamentos, eu já aloquei para os 10 mandamentos. Aí você trouxe para Mateus 22, 39 e tal, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como eu me amo. Isso aí, podemos construir da seguinte forma: isso são princípios, isso são mandamentos, mas nós podemos compilar como uma doutrina, a doutrina do amor. Amar a Deus, amar ao próximo, como eu me amo. Eu posso estabelecer isso como uma doutrina. Basicamente, doutrina é a compilação de princípios bíblicos, que são imutáveis. Essa ordenança, esse mandamento, esse princípio estabelecido por Jesus há 2000 e poucos anos atrás, continuam vigorando até hoje. E eu posso compilar como uma doutrina. E de fato é. É a compilação, é o resumo de vários princípios bíblicos que versam sobre um determinado assunto. A gente vai entrar muito em algumas áreas. Algo que até, eu esqueci o nome de quem escreveu isso, não foi Martinho Lutero. Eu vou lembrar. Nas coisas fundamentais, unidade. Nas não essenciais, amor. A gente olha para uma igreja, nós somos batistas, temos o pessoal também da Firme na Rocha, nós adotamos a imersão como batismo. Os presbiterianos adotam a aspersão. E aí? Quem está certo e quem está errado? Nós temos os nossos argumentos para embasar a nossa prática. No fundamento, no essencial, unidade. Tem que ser no nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Tanto o batismo por imersão, quanto por aspersão, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a maneira que eles entendem sobre a forma em si, nós já divergimos dos presbiterianos, dos reformados. E aí? Será que um crente, vamos colocar toda a denominação presbiteriana, não vai para o céu, não é salvo por uma questão de batismo? Para nós batistas, isso é essencial. O nosso batismo é por imersão e disso a gente não abre mão. Mas para eles, não. Então, aí e agora? A gente pode continuar brigando, ou então, nesse negócio, nessa faceta, ter unidade. Agora se tem uma igreja, batiza alguém em nome do Andrew. Meu Deus do céu. Aí é do diabo, é da carne. No nome do Cícero, no nome do Maurício. Aí só Deus na causa. Aí não. Mas dentro dessa questão de doutrina, a gente tem que ter essa perspectiva. É um resumo dos princípios bíblicos, ou então dos mandamentos estabelecidos por Deus, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Aí a grande pergunta: e os 10 mandamentos? Tem que ser obedecidos ao pé da letra? Os 10 mandamentos, a gente tem que entendê-los. Essa doutrina dos 10 mandamentos, nunca ouvi tanto falar sobre os 10 mandamentos como eu estou ouvindo agora. É algo, para mim, assustador. Não, a guarda do sábado é um mandamento perpétuo. E coloca isso como ponto principal para a salvação e exclui Jesus. Não, crê com o coração, confessa com a boca, é batizado, mas se não guardar o sábado, está condenado. E hoje, em várias mídias, em várias redes sociais, o que eu já vi de vídeos, o pessoal defendendo os 10 mandamentos, os 10 mandamentos foram cumpridos por Jesus e condensados nos 2 mandamentos de Mateus 22. E isso nós podemos estabelecer como doutrina. Algum comentário? Isso. Isso, é. Uhum. Isso, e você trouxe uma luz. Olha o que eu construí em cima do que você acabou de falar. Enquanto eu estava falando, veio um insight. Mandamentos e princípios estão na palavra. E a doutrina é a pragmatização dos mandamentos e dos princípios. Amém ou não amém? Ok? Podemos avançar? Relação entre doutrina e teologia sistemática.
Doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. No caso do que nós estamos falando, os 2 mandamentos. Teologia sistemática é a sistematização das doutrinas. Porém, vamos lá, nós vamos entrar em teologia própria, em teontologia, que é o estudo sobre Deus. Então, nós vamos ver muitas doutrinas dentro da cadeira, dentro da disciplina de teologia própria. Amém? Então, a teologia sistemática, dentro das suas várias cadeiras, elas abraçam várias doutrinas, ou vários segmentos doutrinários. Amém, amém? Vamos? Essa divisão ficou bem clara? Doutrinas estão contidas em teologia sistemática. Porque os cristãos devem estudá-la? Porque nós devemos estudar teologia sistemática. O pressuposto bíblico é esse aqui, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Qualquer membro de qualquer seita é muito mais preparado do que qualquer cristão. Um adepto de uma seita mergulha na base doutrinária daquela determinada seita, e eles ficam massificando. Isso eu presenciei, um presbítero de uma Assembleia de Deus recebeu um testemunha de Jeová. Entretanto, esse obreiro não tinha conhecimento da Bíblia. Conhecia como um texto lá, um texto cá, mas não tinha profundidade, não tinha lastro. Aí um testemunho de Jeová bateu lá na casa dele. Tudo bem, então, posso explicar, sentar com o senhor para falar sobre algo de Deus. Eles vêm sempre com essa, algo de Deus. Não, tá bom, amém. 2 horas, já começou um montão de interrogação. Eu posso vir daqui a 2 dias? Pode. Eu notei que o senhor ficou muito interessado. Aí voltou, na outra semana voltou. Bem, resumo. Deixou o cristianismo e se tornou testemunho de Jeová. Uma outra coisa também que eu presenciei. Um casal, amigo nosso, criado desde pequeno na igreja evangélica. Casou, teve filhos. Aí ele manda a mensagem para mim falando: pastor, eu estou me mudando. Ele é engenheiro eletrônico, mas com especialização foi morar em Campo Grande. Aí visitou. Eu falei: olha, assim que chegar lá, procura uma igreja. Eu não vou falar o nome da igreja que eles procuraram. Uma igreja evangélica. Aí, passou. Aí daqui a pouco, passou 1 ano e pouco, a gente perdeu o contato. Aí a minha esposa: amor, aqui. Os filhos desse casal, coroinhas de uma igreja católica.
E agora? Não, é a igreja verdadeira. Um pastor, pasmem, um pastor, teoricamente, com um profundo conhecimento bíblico, ele divulgou um vídeo aí, dizendo que a igreja verdadeira é a igreja católica. E que todos os cristãos estão errados por terem saído da igreja mãe. E Maria, e Maria, e Maria, e o menino Deus devem ser plenamente adorados. Falei, meu Deus do céu, Jesus. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Nós temos que ter lastro. Nós temos que ter conhecimento. E vou ratificar o que eu falei anteriormente. Leiam a Bíblia toda. Leiam a Bíblia toda. Corram atrás. Eu ia chamar de corram atrás do prejuízo. Né? Não seria muito bem colocado. Mas leiam a Bíblia. Eu nunca li o Novo Testamento todo. Leia inicialmente todo o Novo Testamento. Pois a gente tem que ter um entendimento pleno do Novo Testamento. Por quê? Porque isso vai evitar que nós tenhamos uma má compreensão do Antigo Testamento. E algo que eu gosto de falar é o seguinte: o Antigo Testamento é o Novo Testamento velado. E o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. E voltando a essa questão aqui, esse pressuposto para nós estudarmos teologia sistemática é que eu tenho que entender, eu tenho que ter a Bíblia aqui no meu coração e na minha mente. Como é que eu vou falar sobre isso e sobre aquilo outro se eu não tenho entendimento? Como é que eu vou ensinar alguém se eu não aprendi antes? Se eu quero ensinar, eu tenho que aprender antes. E esse é o pressuposto extraído de Mateus 28, 19 e 20. Porque, eu tenho chamada para ser pastor? Nem todo mundo que está fazendo seminário tem chamada. Entra porque quer se aprofundar em Deus e nas coisas do Senhor. E eu já vi muito disso. Que, num afã de fazer o seminário, é no seminário que Deus chama muita gente. Eu nunca vi, até hoje, Deus chamar desocupados. Ele sempre chama os ocupados. Isso eu acho, Deus tem cada coisa que a gente não vai entender. E muita gente foi chamada quando estavam fazendo o seminário. Porque os cristãos devem estudá-la? 3 razões pelas quais os cristãos devem estudar teologia sistemática. Nos ajuda a superar nossas ideias equivocadas. Opa, será que eu sou dono da razão? Será que eu sou o baluarte do que é certo e do que é absoluto? Nós somos falíveis. Nós somos passíveis de erro. O único infalível é Deus e a palavra de Deus. E quanto mais eu estudo, mais eu vou evitar equívoco na minha vida. E muita coisa, eu vou usar uma palavra bem, não chula, mas do nosso vernáculo coloquial. Vai pipocar muita coisa dentro de nós aqui. Meu Deus. Está na Bíblia isso mesmo? Tá.
e sempre esteve. Mas eu nunca vi. Eu nunca tinha tentado, vislumbrado dessa maneira. Não, mas eu tenho uma máxima. A Bíblia não é complicada. Quem complica somos nós. E estudando teologia sistemática vai evitar muita coisa. Nos torna capazes de tomar decisões melhores posteriormente em novas questões de doutrina que possam surgir. Aquela questão que pegou muita gente de surpresa. A Bíblia precisa ser atualizada. A questão do homossexualismo é surreal. Como eles têm a cara de pau de distorcer a palavra. Não, mas quando o Antigo Testamento e quando o apóstolo Paulo, e ainda tem a cara de pau de sugerir que no original é isso. Não, Deus condena o homossexualismo dentro da perspectiva de culto. Então, se tem a prática homossexual e não é dentro de um contexto de culto a uma determinada divindade, entidade, então, se ali é uma expressão de amor entre duas pessoas do mesmo sexo, então aquilo ali não é mais pecado. E quantas pessoas estão caindo em cima disso? A minha esposa, ela esteve agora no Rio de Janeiro, ela conheceu uma ex-lésbica. Ela dá o testemunho nas redes sociais e ela escreveu um livro. É uma menina, 20 e poucos anos, que está fazendo uma grande diferença nos lugares por onde ela passa. Aí sabe o que o pessoal da igreja metropolitana, lá do Rio de Janeiro, conseguiram o número dela, entraram em contato com ela e falou: menina, pare com isso. Você está distorcendo a palavra. Olha a cara de pau. Você está equivocada. Você, minha filha, tem que vir para cá. Aqui nós somos livres. Segundo a Bíblia, o que vale é o amor. Você estava no caminho certo e agora está equivocada. E se nós não tivermos base bíblica, eu não sou o arauto do caos, não. Eu não sou. Eu acredito piamente que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Porém, eu acredito que nós somos a geração. Eu acredito nisso. Eu acredito. Não tenho respaldo bíblico nenhum. Eu apenas estou olhando os sinais e o entendimento que eu tenho é que nós somos a geração do arrebatamento. Jesus está voltando. E é uma decisão nossa. Muitos usam, uma coisa, para vocês perceberem que como o estudo da palavra de Deus é libertador. Embora João 8,32 foi usado pelo nosso, ou deles, ou de todos, Bolsonaro, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E realmente, quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra, e a verdade é Deus, a verdade é Jesus, a verdade é o Espírito Santo.
E quando nós conhecemos a verdade estabelecida na palavra, que é a verdade, nós somos libertos. Muitos dizem que nos últimos dias, respaldado em Mateus 24, nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. É bíblico ou não é bíblico? É bíblico. E agora? Está todo mundo lascado. E aí? Então o amor de muitos se esfriará. Não é? É por isso que nós temos que ter uma visão holística da palavra de Deus. Há duas facetas para os últimos dias. A primeira, que é divulgada aos quatro cantos, é que nos últimos dias, o amor por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas a outra faceta dos últimos dias, Joel 2, Atos 2. Joel 2 diz que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quando o apóstolo Pedro se levanta ou se dirige a uma multidão de milhares de pessoas, ele faz alusão a Joel 2, que nos últimos dias, como diz o profeta Joel, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. Uma visão centrada e holística sobre os últimos dias é que um grupo de cristãos vai se deixar esfriar. Porém, tem um outro grupo de cristãos que, por entender que nos últimos dias eles vão ser cheios, eles vão andar na presença do Senhor, vão ser testemunhas e discípulos do Senhor, nos últimos dias eles vão andar. Eu tenho uma expressão, queridos, que eu gosto muito, é de queimar. Queimar por Jesus. Queimar. Vai ter um grupo que fala de Bíblia, fala de Deus, vive os 2 mandamentos, coloca em prática os princípios e os mandamentos, mas o grande problema é conhecer a Bíblia de forma parcial. 8:24, eu posso clarear isso. Há igrejas que você olha para ela e diz, o foco dela é ação social. Ok. Pega um respaldo bíblico sobre ação social e corre atrás. E Deus usa essas igrejas como instrumento. Outras igrejas entendem que, vou colocar assim, o evangelho é um evangelho de cura e libertação. Gente, Deus cura e faz libertação lá. Outras igrejas, por sua vez, focam o discipulado, o caráter. Discipulado e caráter, discipulado e caráter, discipulado e caráter. Aí vem uma outra igreja que o foco dela é louvor e adoração. E ministra, pegam subsídios bíblicos, ministram e vivem essa realidade. Outras igrejas são dedicadas a missões. Tudo é missões, missões, evangelismo, evangelismo e missões. E pegam o que como respaldo? A Bíblia. Outras igrejas pegam ensino. Ensino, o culto, até o culto é ensino. E tem como respaldo? E eu vos pergunto, quem está certo e quem está errado?
E aí? Está errado quando eu olho para a Bíblia, defendo uma dessas facetas e olho para outras igrejas e digo, vocês estão erradas. Se você tem esse conhecimento, eu não tenho uma outra palavra para colocar agora, para pontuar. Se você tem esse conhecimento limitado da palavra e você restringe o evangelho pleno, o evangelho do reino, o evangelho que Cristo estabeleceu, apenas dentro dessa particularidade, segue a sua vida. Pesquisem. Na década de 70, várias igrejas, denominações preocupadas com a evangelização mundial, elas fizeram uma conferência, um congresso de evangelismo na cidade de Lausanne, na Suíça. E eles, por fim, debateram, conversaram muito sobre a evangelização mundial e fizeram um pacto, que é conhecido como Pacto de Lausanne. E eu vou sintetizar uma dessas coisas, que eu acho formidável. Olha só, o evangelho todo, não uma parte dele, o evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Não é uma parte. Muitos entendem que na igreja dele, eles praticam aquilo. Não é antibíblico. É algo que está contido na palavra, que tem a Bíblia como respaldo, e eles vivem isso. E Deus age por meio deles. Mas a gente tem que ter uma amplitude maior. O evangelho é mais do que adoração. O evangelho é mais do que cura. O evangelho é mais do que ação social. O evangelho é o evangelho completo, que abraça tudo isso. Mas nós, seres humanos, sempre somos tendenciosos. Alguma coisa que me agrada. Isso aqui não. Mas por quê? Está na Bíblia. Certa vez, o irmão falou bem assim: pastor, entendi, compreendi, ok, está na Bíblia, mas não é para mim. Deus te abençoe. Vou fazer o quê? A pessoa entende, compreende, vê que está na Bíblia, contudo toma a decisão voluntária, consciente de que não é para ele. E agora? E agora? Como seminaristas, e tendo a Bíblia como base, nós vamos gerar em vocês uma amplitude. Nós queremos levá-los a olhar para a Bíblia toda, não um pedaço, não uma sala da Bíblia, não, é a casa toda. E isso, para mim, é libertador. O evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Amém? E nos ajuda a crescer como cristãos. E como nós devemos estudá-la? Meu Deus, olha, eu falo muito, queridos. Até agora, querem comentar alguma coisa? Querem colocar um ponto, fazer uma observação? Não? Não? Eu gosto de interação, tá bom? Não atrapalha a aula em nada. Eu fico ávido por interação.
E já gostei do André. Oi? É só aqui do lado esquerdo. Devemos estudar teologia sistemática com oração, reverência. Salmos 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. 1 Coríntios 2,14. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são absurdas, e não é capaz de entendê-las, pois são discernidas espiritualmente. É o Senhor que abre o nosso entendimento. É o Senhor que, por meio da ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Amém? Devemos estudar teologia sistemática com humildade. Vistam-se todos de humildade uns para com os outros, porque Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Tiago 1, 19 e 20. Que cada pessoa esteja pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para ficar irada, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você quer uma boa notícia? E, dependendo da sua perspectiva, pode ser também uma péssima notícia. Sempre existirá pessoas que têm mais conhecimento, que são mais preparadas do que você. O outro lado dessa moeda, dessa sentença, é que sempre existirá pessoas que vão precisar de você, porque você tem conhecimento mais. Você tem mais conhecimento sobre a Bíblia, sobre determinado assunto bíblico e teológico, e vão te procurar. Eu comecei a fazer teologia em 92. Como eu viajava muito, depois parei, retornei, comecei a trabalhar no seminário e até hoje, seminário. E uma coisa, que sempre existirá gente com mais conhecimento do que você. E nós temos que ser humildes para abaixar a cabeça e falar bem assim: Senhor, me ensina por meio de fulano e de Beltrano. Tem uma pessoa assim, eu vou falar um que eu já falei aqui, uma pessoa que eu honro como mestre, pastor Luciano Subirá. Camarada extremamente bíblico, respaldado na Bíblia, sem firula. Eu tenho certeza que é chegado esse tempo de vamos parar de firula. É Bíblia simples e direta, pronto, acabou. E ele é assim. Sabe aquele negócio quando rola a química? Eu não conhecia. Do nada, YouTubeu. Rapaz, legal. Quem é esse Luciano Subirá? Comecei a pesquisar, orvalho.com, tal, comecei a comprar livros dele, excelente, é um autor, é um pastor, é um escritor que eu indico, Luciano Subirá, é extremamente bíblico, ponto. Muito bom mesmo. Eu abaixo a cabeça, ele tem mais conhecimento do que eu. Eu até hoje, amados, eu nunca paro de ler. Nunca paro de ler. Emendo um livro com outro, emendo um livro com outro. Conhecimento não ocupa espaço. Mas uma máxima que eu tenho também na minha vida, não é que o André chega lá no retiro da Alta Floresta, amanhã, bom dia.
pessoal, o que é que está acontecendo com o André? Não, é que subiu para a cabeça dele que ele é seminarista. Meu Deus do céu. A máxima que eu já passei para vocês e vou reforçá-la é: quanto mais eu sei que nada sei. Pronto, acabou. Eu vou conhecer, eu vou entender, eu vou compilar, eu vou ensinar, mas os humildes agradam ao coração de Deus. E nós temos que fazer teologia sistemática debaixo de humildade. Devemos estudá-la com a razão. Salmo 119, versículo 160. A soma da tua palavra é a verdade. Cada uma das tuas justas normas duram para sempre. Alguns tentam desassociar a razão e a lógica do estudo bíblico. Eu discordo de forma antagônica. A Bíblia, ela é lógica, ela tem razão, não é um compêndio de filosofias humanas, que cada um discorre como quer. Não, a Bíblia tem uma lógica, e sempre a razão da Bíblia é Deus, é por Ele e para Ele, ponto. É com lógica, com raciocínio. Poxa, vamos estudar, vamos linkar uma coisa com a outra. Amém? Devemos estudá-la com a ajuda dos outros, como vocês estão fazendo agora. Estão em um seminário e eu vou estar ministrando. O Cleverson, a Laura e outras pessoas estarão ministrando. Vocês estarão fazendo teologia sistemática com a ajuda de outros. Devemos estudar teologia sistemática compilando e entendendo todas as passagens bíblicas relevantes a respeito de qualquer assunto. Aí a gente está voltando àquela questão. Opa, eu tenho que ler, meditar, eu tenho que compilar e tenho que fazer a sistematização, que é resumir aquilo que eu entendi daqueles versículos ou daquelas passagens que eu li e meditei em cima delas. Devemos estudar teologia sistemática com alegria e louvor, né? Eu poderia ter uma postura mais: queridos, nós estamos aqui nesta noite para estudarmos essa questão ontológica sobre Deus. Deus, nos seus meandros, irmã, Ele demonstra teologia, dentro dessa minha perspectiva, é algo que não é apenas, tem questão filosófica, tem palavras que não é do seu vocabulário ainda. E uma coisa, me perdoem, eu não falei isso na primeira aula. Muitos têm um QI elevadíssimo, entendem de primeira. Tem gente assim, um assunto altamente complicado, mas fulano entendeu. As sinapses dele, o processamento dele é rápido. Mas ao longo dessa caminhada em seminário, e estudando, eu aprendi uma coisa. Sempre, na primeira vez, a gente não vai entender. Eu percebia isso aqui, a primeira turma tem 23 alunos. Eu percebi a fumacinha subindo. Porque a gente vai entrar num assunto tipo transcendência, imanência. Alguém já ouviu essa expressão? A transcendência de Deus, a imanência de Deus?
Nunca, né? Aí, para entender, meu Deus, Deus é um Deus transcendente, Deus é um Deus imanente, meu Deus do céu. E a transcendência tem desdobramento, a imanência tem desdobramento. E aí eu expliquei para eles esse processo de sinapses. Quando a gente é submetido a conhecimentos novos, o nosso cérebro, inicialmente, se você nunca ouviu essa expressão, você vai ouvir agora. O nosso cérebro é preguiçoso. É preguiçoso. Ele fica de boa ali, ó. Tipo, chegou um conhecimento novo, ele tipo, não tenho nada com isso. Fica lá. Aí você, focando a atenção, você vai dizer para o seu cérebro, meu amigo, corre atrás do prejuízo. Aí o que vai acontecer aqui no teu cérebro? Vai começar a criar sinapses. Aquele conhecimento que você está adquirindo, que não é corriqueiro, que não é do seu cotidiano, o teu cérebro, direcionado pela sua atenção e pela sua força de vontade, vai começar a criar caminhos neurais, sinapses neurais. Pronto. Você pensa que não entendeu, mas quando você assistir essa aula de novo, rever as suas anotações, aí o teu cérebro ele já fez uma trilha, já fez um caminho, e você vai andar por cima daquilo, aí você vai, do nada, vai começar. A gente chama de insights, né, agora, né? É porque foi construído e você não sabia, mas como você leu, resumiu, verificou de novo, aí o cérebro, rapaz, não adianta. Eu vou ter que mandar alguma coisa para ele. Aí você vai lendo de novo, vai recapitulando, aí ele, toma aí. Aí você, caramba, agora eu entendi. Amém? Se vocês não entenderem logo de início, fique tranquilo, de boa. Mas atenção e força de vontade. Ele diz aqui, olha, quem manda aqui não é você não, meu amigo. Sou eu. Presta atenção e já começa a criar as sinapses neurais aí. Tá? Amém? É muita cultura, tá? E voltando aqui, devemos estudar teologia sistemática com alegria e louvor. Teologia não é algo frio, não é algo, não. Se o cerne da teologia sistemática é Deus, então, glórias a Deus. Eu tenho que estudar teologia sistemática com louvor e adoração. E isso é bem exposto por Wayne Grudem em toda a teologia sistemática dele. Sempre no finalzinho, ele coloca cânticos antigos, cânticos modernos, para enfatizar essa prática de que teologia não é algo frio e distante da vida cristã. Aí ele coloca, dentro dessa perspectiva, cânticos antigos e cânticos modernos. Amém? A sistematização é necessária, pois nos dá as condições para entendermos, compreendermos melhor a Bíblia, aplicá-la e ensiná-la. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3,18. Amém? Como estudar teologia sistemática? Alguma dúvida? Alguma coisa que eu não fui muito assertivo para falar? Eu abri muitos leques, muitos caminhos, mas
Voltei. E aí? Ah, tá. Novamente, eu vou falar para vocês. Não é petulância, não é altivez, não é soberba, não. Mas eu me coloco à disposição para qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Não, eu não tenho milindre nenhum. Eu estou aqui na função de professor, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter boa vontade com vocês. E eu gosto de responder. Porém, eu sempre faço essa ressalva. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Não é que fulaninho falou. Que Beltrano citou fulano. Não é porque um homem citou outro homem, que citou outro homem, que aquilo ali que o último de linha está falando, aquilo ali é bíblico, é correto e é algo que a gente possa chamar de doutrinário. Não. E tem muitas teologias sistemáticas, tem muitas declarações doutrinárias que não utiliza a Bíblia como base, mas sim o que fulano falou, o que Beltrano falou, o que fulano escreveu. Não. A nossa base é a Bíblia. Até a gente pode, não, olha, em 325, Atanásio falou assim. Em 400 e pouco, Agostinho de Hipona escreveu isso aqui. Eusébio de Cesareia escreveu isso. Mas a gente vai ter a hombridade de falar, fulano escreveu em cima da Bíblia. Fulano citou, ele entendeu no contexto cultural, no contexto temporal que ele vivia, ele entendeu isso e escreveu isso, mas não está na Bíblia. A gente sempre vai ter essa preocupação. Não é declaração doutrinária de uma igreja, denominação, que vai ter primazia sobre a palavra. E nós vamos estar sempre abertos para debates aqui, tá bom? Amém? Talvez saia de forma literalmente da temática da aula, mas o compromisso que nós temos é com a palavra. E a gente não tem que ter medo de debates, mas partindo do pressuposto, como nós temos falado aqui, o pressuposto sempre é a palavra de Deus. Amém? Alguma coisa? Não, gente. Meu Deus. Nadadinha? Nada mesmo? Então tá bom. Amém. Vamos encerrar e vamos entrar em outra aula, tá bom? Intervalinho de 3 minutinhos. Se vocês derem corda, a gente vai para 10h30, 11h30, meia-noite. Por mim, falar é o meu hobby.